Olá, aqui estamos de novo para o retorno do Esclarecendo. Neste vídeo nós vamos falar sobre meditação. Na literatura médica, sobre esse termo meditação, isso a gente pode avaliar como, por exemplo, no site do Medscape, encontramos mais de 500 artigos falando sobre meditação. Se existe uma quantidade enorme de entendimento de que a meditação pode ajudar numa quantidade enorme de patologias, utilizando dos benefícios da mesma para que se tenha não só uma qualidade melhor de vida, mas uma maneira melhor de enfrentar determinadas doenças, de enfrentarmos os nossos transtornos, de enfrentarmos os nossos estresses. Então, o que nós vamos utilizar hoje é entender o que é a meditação. Porque em todos esses artigos nós vemos muito bem documentado que foram utilizadas meditações. No entanto, nenhum deles colocou sobre como meditar e o que é meditação. Para isso, nós vamos recorrer a um profissional da Universidade Federal de São Paulo, o Dr. Roberto Cardoso, que realmente escreveu e conseguiu que o seu script, a sua maneira de fazer a meditação, fosse reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. Então, vamos começar de trás para diante. O que não é meditação? A primeira coisa importante que não é meditação ela não é uma religião. Isso significa que eu não preciso estar num estado religioso ou ter uma fé para realizar a meditação. A outra coisa importante é que ela não é filosofia. Eu preciso modificar a minha maneira filosófica para que realmente eu possa entender e ou praticar filosofia específica. Não. Meditação não é também uma prática que exija mudanças, mas sim uma prática que permita maneiras diferentes de você encontrar soluções. A outra coisa muito importante é que nós temos a ideia que para poder meditar, nós vamos esvaziar a mente de pensamentos. Ora, isso é praticamente impossível. Mesmo aqueles que meditam em grandes escalas sabem que a nossa mente produz pensamento, nós querendo ou não. O que nós fazemos, que isso é muito importante, é darmos uma condição para que ela se mantenha entendida sobre uma posição para que não atrapalhe o funcionamento geral da meditação. Não se dorme numa meditação. A maneira que se faz mais bem organizada e mais bem colocada é que se medite sempre com os olhos abertos. Para quê? Para que ela continue sendo uma atitude especificamente de pensamento racional acordado, não um estado dormindo ou o que nós podemos chamar em medicina de estado de transe. Nós vamos ter uma modificação na situação de entendimentos quando da meditação. Mas também nós podemos utilizá-la especificamente para mantermos o relaxamento por mais tempo e uma qualidade de vida melhor. Nós precisamos ter um ambiente específico para meditar? Está demonstrado que não. Eu posso meditar em qualquer lugar. Eu posso fazer todo o entendimento de meditação com barulhos, com luzes, enfim, com qualquer situação. Porque não é esta a condição para que se medite. Algumas vezes os pacientes chegam a incomodar em casa, dizendo que precisam de silêncio para meditação. Não há necessidade. Por que não há necessidade? Porque a mente consciente vai ficar focada em duas situações para que possa especificamente realizar
todo o trabalho de meditação. Como se faz a melhor meditação? Se faz a meditação através do funcionamento da visão, que vai ficar, eu poderia explicar aqui do ponto de vista muito científico, mas vamos colocar mais fácil. Vai ficar com um ângulo de 45 graus, os olhos abertos, como se estivessem vendo a ponta de um nariz, mas que a gente veria à distância alguma coisa. A maior parte das pessoas coloca uma referência mais ou menos no chão, a uns 3, 4 metros de distância, que daria essa inclinação dos olhos em 45 graus e se me manteria vendo para lá. Procuro não piscar, procuro não fazer nenhuma situação mais a respeito disso. A outra situação que se faz é a respiração. Essa precisa ser abdominal. O que quer dizer isso? Que ela não vai ser com o tórax, e sim com a barriga. Ora, se eu estiver sentado desta maneira que eu estou, e eu tentar respirar com a barriga, eu vou ter dificuldades. Por quê? Porque eu comprimo a minha parte toda do meu diafragma e a barriga não consegue expandir. Então eu preciso ficar numa determinada posição. Esta posição foi estudada por vários profissionais, por várias pessoas. E aqui nós vamos demonstrar como essa posição é a melhor para nós que somos mais sedentários. Nós que não temos a condição de colocar as pernas naquela posição de lótus com os 2 pés invertidos quando cruzados. Porque para poder ficar na melhor posição de respiração abdominal, eu preciso estar com a coluna ereta e com a barriga solta, mas de tal forma que olhando de lado, nós vamos ter a musculatura da barriga e a musculatura da coluna ao mesmo tempo contraída e ao mesmo tempo relaxada, para que possa acontecer a respiração com um menor gasto energético, mas que me permita continuar a estar acordado, estar consciente, para que continue em todas as condições, para que a nossa meditação atinja todos os seus objetivos. Eu vou mudar a câmera agora, para que a gente possa ver a posição, trocando inclusive a cadeira, para facilitar na exposição. Quando nós tivermos esta posição colocada, né, precisamos manter a coluna o mais reto possível. Como se consegue isso? A partir da colocação, né, do posicionamento dos isquios e do sacro na ponta final da cadeira. Automaticamente a coluna entra na posição reta e eu consigo ter a posição perfeita para realizar a respiração abdominal. Inspirando, o umbigo vai para fora. Expirando, o umbigo vai para dentro. Quanto mais devagar eu faço essa respiração, tanto melhor para o meu funcionamento. Quando então eu me coloco na posição, como eu expliquei, em que fica reto, eu vou colocar agora a posição dos olhos, passando pela ponta do nariz e entrando em contato com um ponto à minha frente. Olhando para lá, a minha respiração vai ser o tempo todo o mais lento possível e o meu olhar vai ficar fixo ali. Eu vou ter vontade de piscar, eu vou ter coceira, eu vou ter uma série de coisas. Mas o que vai importar é que eu vou passar o tempo todo sem me mexer. A respiração sendo só abdominal e o meu olhar nessa posição fixa de 45 graus. À medida em que eu evoluo nessa posição, eu posso ficar meditando nesse primeiro momento, nessa maneira mais simples, por até 20 minutos. A minha sugestão é que se mantenha com um temporizador ou um relógio para que avise quando passar desse tempo. De novo, né, a sugestão
é que se faça meditações iniciais de 5 minutos até eu conseguir pegar diretamente a posição, a maneira e a respiração. Observando todas essas orientações, nós podemos utilizar a meditação num primeiro momento para que possamos ter tranquilidade e condições. Quando eu quiser alguma coisa mais profunda, eu coloco por escrito naquele ponto de visão de 45 graus, ou uma foto, ou qualquer outra maneira, do assunto que eu gostaria de fazer a meditação. Mas durante toda a meditação, eu vou ficar preocupado em olhar o que está escrito, ou olhar para aquele ponto e respirar. Todas as vezes que aparecer um pensamento, rapidamente eu vou deixar ele passar por mim. Eu acho bem interessante a situação quando se diz que esses pensamentos têm que ficar como bolas de sabão, né? Que vão passando, a gente vai olhando e não se preocupa que uma hora elas vão passar. Eu estou meditando e me lembro, por exemplo, que tenho que pagar uma conta. E eu digo para mim mesmo, vou continuar olhando firme para aquele ponto e respirando. Se vier um outro pensamento de que eu tenho que passar, por exemplo, nos supermercados, vou continuar olhando fixo para esse ponto e respirando. É um exercício bem simples, bem fácil, que vai nos levar a um entendimento e uma qualidade bem boa de vida. Muito obrigado e até o próximo encontro.